Olá, boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, vim conversar com você, meu amigo espírita, minha amiga espírita, meus amigos simpatizantes da doutrina, meus amigos que querem conhecer um pouquinho, que estão só curiosos, não importa, o importante é que você está aqui comigo e eu estou aqui com vocês numa relação virtual, mais afetiva, carinhosa, e eu tenho certeza que isso vem de vocês para mim, assim como de mim para vocês. Antes de nós começarmos a nossa conversa de hoje, especialmente com os amigos do Centro Espírita Nova Luz, para quem eu bato um papo, uma vez por mês, pessoalmente, uma vez por mês, virtualmente, um abraço a todos do Nova Luz e das outras páginas às quais eu compartilhei também este vídeo. Vamos fazer a nossa prece, uma prece que é para que nós possamos ser envolvidos pela energia de Deus, que está sempre presente, mas a gente que tem que estar com Ele. Então nós vamos fazer a nossos pedidos iniciais, a nossa sintonização ou sintonia inicial com a nossa oração. Nesse momento, então, eu convido vocês a se postarem, se colocarem na melhor maneira possível, na posição mais confortável, olho aberto, olho fechado, sentado, de pé, encostado, reto, não importa. O que importa é que a mente esteja falando como o coração, para que nós possamos expor as nossas vibrações, pedindo o amparo de Deus, o amparo e a presença de Jesus, e toda a inspiração, a intuição dos nossos mentores espirituais, em especial o nosso anjo de guarda, que trabalha pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa evolução. Cientes, certos, conscientes de que nunca estamos sós, e que nesses momentos em que nos dedicamos a um pouco mais de valores morais, conhecimento, cultura, nós sempre somos especialmente auxiliados pela divindade e pelos trabalhadores da luz. Então eu tenho certeza que a casa, o lar, o ambiente de vocês nesse instante está repleto de espíritos bem intencionados que os envolvem com amor, com carinho, assim como eu também recebo as mesmas boas vibrações. E assim, pedindo a permissão de Deus, nós iniciamos a nossa conversa de hoje com a gratidão, o carinho e o amor que nós estamos retribuindo por recebermos muito. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Olá pessoal, de novo, quem chegou aí depois, olha lá o pessoal do Japão. Eu gosto tanto quando eu vejo meus amigos lá de manhã cedo, lá no Japão, me dando um oizinho aqui. Bom dia, Kazuko, tudo bem? Oi Sidônia, como você está? Vamos conversar então sobre esquecimento do passado. O esquecimento do passado está dentro da doutrina espírita, na codificação espírita, no livro dos espíritos, nas questões mais ou menos 390 e pouquinho. Eu vou falar especificamente da 392 e da 393, que fala sobre o retorno à vida corporal, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, especialmente o item 11, ok? Então depois, vocês já sabem aí, deem uma lida, estudem, porque é importante o conhecimento para nos dar sustento moral, para que nós consigamos viver, porque o conhecimento é que nos torna fortes. Nós sabermos por que estamos aqui, nós sabermos o que fazemos aqui, quais são as razões para termos que enfrentar diversas provas, diversos testes, diversas experiências que muitas vezes a gente não entendeu muito bem por que razão que estão acontecendo, mas todas elas têm sentido. Então nós vamos tratar do esquecimento do passado, entendendo por que a gente esquece, certo? Então Kardec, quando começa os seus questionamentos na doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, ele começa comentando assim: por que a gente esquece do passado? Se outras vidas existem, por que nós não lembramos? Para nós, essa pergunta tem todo sentido, porque afinal de contas, vamos ser honestos, se eu vivi alguma coisa, é óbvio que eu tenho que lembrar, mas às vezes, por exemplo, eu converso com uma pessoa, uma moça, umas 2 vezes na semana, então quando chega lá pela terça, quarta-feira, quando eu a vejo, eu digo, e aí, como foi o final de semana? Ela fala assim, ai, peraí,
deixa eu pensar o que eu fiz no final de semana. Ela também teve que lembrar, eu também tive que lembrar o que foi que fiz. Poxa, se eu não lembro nem do que eu fiz no final de semana sem um pouquinho de esforço, por que eu tenho que lembrar de outra vida? Mas o fato é que a pergunta tem sentido, a pergunta tem lógica. Então Kardec faz essa pergunta e a resposta dos espíritos é que o homem não pode nem deve saber de tudo, porque explica nessa questão de Kardec, os espíritos dizem porque pelo esquecimento do passado nós temos mais liberdade. Ele diz, nós somos mais aquilo que verdadeiramente somos. Então você vê que nós começamos entendendo que o esquecimento acontece como uma bênção de Deus, um benefício divino, para que nós tenhamos lá mais liberdade de sermos quem somos. Não adianta a gente pensar agora que somos pessoas cheias de imperfeições e de defeitos, somos mesmo, ainda estamos como crianças, aprendendo novidades, coisas que não sabíamos, revendo conceitos que não prestamos muita atenção antes, ou ainda revendo conceitos em que, por mais que tenhamos tentado, não conseguimos vencer. O fato é que nós temos mais condições de sermos o que somos efetivamente em espírito quando não lembramos aquilo que já fizemos. Então, tem outras questões que são colocadas. Como que o homem pode ser responsável pelos seus erros, pelos seus atos? Como é que ele pode ser cobrado para resgatar as suas faltas se ele nem se recorda que ele tem essa dívida? Também é uma pergunta razoável. Mas veja lá, eu sou advogada. Se um cliente chegar para mim e disser assim, eu tenho uma cobrança para fazer, não importa se a parte contrária venha dizer para o juiz, no processo, nos autos, que ele não lembra que ele fez aquela dívida. Se existe um comprovante da que a dívida foi feita, memória irrelevante, ele continua devendo. Mas para nós que temos uma visão muito simplista da vida, muito quadrada, muito assim, dentro deste mundo localizado da vida atual, do momento atual, nós nos questionamos, como é que eu posso responder por um erro, por um crime, por um tropeço, por uma falta, por uma dívida que eu não lembro que eu cometi? Outra questão que nós também podemos colocar, que Kardec coloca, e que a gente experimenta essa mesma dúvida. Como é que nós podemos aproveitar as experiências vividas lá no passado se nós não lembramos delas? Ok, eu não lembro das minhas dívidas, mas eu também não lembro da minha experiência, daquilo que eu percebi, que eu acertei, que eu errei, onde eu falhei, como foi que eu caí naquele tropeço, eu não lembro. Então, é um questionamento válido também, que é feito por Kardec para os espíritos. Uma outra reflexão que nós podemos fazer. Bom, ok. Veja, se eu lembrar da minha vida passada, eu terei uma expiação no presente e eu saberei por que razão que eu estou expiando, ou seja, porque eu estou passando por experiências difíceis, duras, e eu sei que essas expiações são lições que eu atraí, que eu procurei, que eu fiz com que a minha vida tivesse que experimentar, porque eu impus isso de alguma forma no passado. Mas se eu não lembro de nada disso, eu não lembro quem eu fui, eu não lembro o que eu fiz, eu não lembro dos meus tropeços, dos meus erros, dos meus pecados, de como eu agredi, como eu feri, como eu machuquei, eu não lembro. Então, cada nova existência, esta existência aqui, é como se fosse uma existência nova. É a minha primeira vida. Concordam comigo que a gente vai pensar assim? Eu não lembro de mais nada, então quando eu nasci, eu comecei do zero. Bebezinho, aprendendo com a mamãe, com o papai, com os professores, com os amigos, tendo uma experiência absolutamente nova. Portanto, no raciocínio presente, nós podemos concluir que a nossa vida está sempre a recomeçar. Recomeçar
do zero. Só que a pergunta que cabe aqui de verdade é: então, como é que nós podemos conciliar, acomodar, ajustar essa realidade aparente, pelo menos, à justiça de Deus? Ele não quer que eu pare de errar? Como é que para mim seria bem mais fácil eu parar de errar se eu já errei, já sei as consequências? Como é que Deus não me dá isso? Como é que isso tem justiça, certo? Bom, aí vem as respostas. Cada nova existência, o homem tem mais inteligência e ele tem mais capacidade de compreender a diferença entre o bem e o mal. Ele começa a ter mais compreensão do que está certo, do que está errado. Como é que a gente sabe disso? Se não fosse assim, a natureza do homem seria sempre do homem primitivo. Cada homem, cada ser humano que nasce agora, cada bebezinho que está nascendo nesse segundo aqui, neste momentinho aqui, ele teria as características dos nossos homens primitivos. Mas eles já nascem, a gente não brinca assim, parece que eles já estão com um chip mais evoluído. A gente brinca, né? Eu sempre brinco, eu já sou velhinha, tá, gente? Então eu brinco assim, a minha mãe conta que quando eu nasci, nós éramos enrolados, lembra? Que os bebezinhos eram enrolados em fitas para que a gente não dobrasse, não quebrasse, não machucasse a coluna. Pois é, as crianças hoje, elas praticamente só falta falar. Porque elas olham, elas prestam atenção, elas manifestam a impressão de um sorriso, elas parecem compreender, elas querem começar a falar muito cedo. Enfim, as crianças parecem estar mais evoluídas. Mas peraí, se nada mudou e nós não lembramos de nada, e se como é que a humanidade evoluiu? A gente evoluiu a partir de uma base, e essa base está no passado. Eu e vocês recebemos uma base material, uma base intelectual, uma base moral, mas também temos uma inteligência com conhecimentos que nós não acessamos de forma consciente, mas ela existe. Por isso que a humanidade está mais capaz de desenvolver-se. Então, nós ficamos pensando, ok, então essa informação está aqui, mas eu vou me recordar desta informação quando nós desencarnamos, morremos fisicamente, o espírito que está dando vida a este organismo se liberta, a nossa memória volta paulatinamente, conforme a nossa condição, conforme o nosso desprendimento da vida material, e aí nós vamos relembrando. E aí, quando a gente relembra, a primeira coisa que a gente faz é meio que uma rememorização. Como que nós agimos nessa vida? Puxa vida, eu falhei justamente naquilo que eu fui fazer de mais importante, porque eu já tinha falhado isso na vida A, na vida B, na vida C, e eu me preparei tanto e ainda assim eu tropecei neste quesito. Bom, mas eu já progredi um pouquinho, eu tropecei, mas já não foi tão feio, tão duro, tão atrasado como era antigamente. Aí a gente faz o quê? Analisa o passado antigo, analisa o passado mais recente e diz assim: puxa vida, vou ter que voltar para a escola da encarnação. E aí a gente vai fazer todo um trabalho de reestudar, reavaliar e se preparar com novas experiências e novos estágios na espiritualidade, para que nós possamos imaginar o que eu podia ter feito para me impedir de errar novamente nesse aspecto. O que eu poderia ter percebido ao cometer determinada falta que eu não percebi e que fez com que eu recaísse no mesmo engano, no mesmo tropeço. Muitas vezes a gente erra e depois vê que errou e aí vai corrigir. Também tá bom, mas teria sido muito melhor se nós nem tivéssemos ficado tentados ou tivéssemos resistido. Porém, a resistência a gente vai angariando com o tempo, conforme nós melhoramos espiritualmente. Bom, aí
nós vamos procurar reencarnar com experiências e com provas mais ou menos parecidas, com alguma semelhança àquelas que nós já vivemos e que são as provas que vão nos testar para dizer: agora você aprendeu, agora você está pronto para passar para um outro patamar, dar mais um passo, subir mais um degrau. E essas experiências ou lutas que nós estamos vivendo, elas vão nos fortalecendo moralmente, vão nos ampliando a capacidade intelectual, a inteligência, e vão sendo apropriadas para o nosso adiantamento, a nossa evolução de espírito imortal. Porque todos nós aqui estamos como o aluninho lá na escola, lá no Jardim 1, no pré. Ele não sabe ainda que ele vai ser o médico, o advogado, o juiz, o presidente, o que ele vai ser. Ele não sabe ainda. Só que ele sabe que ele vai passar por uma trajetória na escola até chegar naquele ponto. Como espíritos, a gente não sabe ainda o que nós seremos lá na frente capazes de fazer, mas nós já temos uma noção de que a escola da existência vai nos fortalecendo, nos fazendo amadurecer, para que um dia sejamos espíritos com conhecimento intelectual, inteligência, moral e todo tipo de bagagem que nos torne mais capazes de contribuir com a evolução de todo o universo. E mais, nós não nos preparamos sozinhos para reencarnar, nós nos preparamos com o auxílio de espíritos que se importam conosco. São espíritos que nos querem bem, que fizeram parte da nossa estrada, que de repente já evoluíram mais do que nós já imaginamos que poderíamos evoluir, mas eles já evoluíram, e aí eles vêm e nos inspiram, eles vêm e nos empurram, eles vêm e nos dão aquela força toda para que a gente consiga evoluir. Então esses espíritos, eles vão estudar conosco as nossas vidas passadas, vão estudar conosco os projetos da vida futura que estaremos entrando através de uma nova encarnação. A gente vai pedir às vezes provas maiores ou mais intensas do que somos capazes de aguentar, e eles vão dizer: olha, isso não dá, porque senão você vai acabar tropeçando, você não está pronto ainda, tem que aprimorar um pouquinho mais, tem que melhorar um pouquinho mais, mas esses outros pontos você está com capacidade, eu vou te ajudar a vencer essas provas. Então ele não vai deixar a gente pegar experiências que sejam superiores às nossas capacidades. E aí eles vão nos inspirar para tudo isso. Bom, um desses espíritos que estará, dos tantos que querem o nosso bem, que estarão nos incentivando, um deles será o nosso guia, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo de guarda, aquele espírito muito mais evoluído do que nós, que tem uma capacidade imensa de segurar as pontas para que a gente não caia. A gente tem liberdade, livre-arbítrio para cair, como para nos erguermos, nos reerguermos e caminharmos. Mas eles vão fazer de tudo para tirar as dificuldades dispensáveis e nos ajudar, orientando para que possamos vencer. Então um deles será o nosso guia, o nosso mentor, que vai nos preparar antes da dificuldade maior, vai nos inspirar para que nós possamos vencer, vai nos fazer recordar de momentos. Imagine só, para vocês terem uma ideia de um exemplo super trivial. Nós estamos aqui conversando, um grupinho pequeno de pessoas, conversando sobre esquecimento do passado, reencarnação, etc. E aí alguém que não me conhece ou não conhece vocês vê no feed de notícias: tem uma live, deixa eu ver do que se trata. E clica bem na hora que eu falo alguma coisa relevante para um momento importante, uma decisão importante daquela pessoa. Pode ser que ela pare por 2 minutos, 5 minutos, ou fique até o final, mas o importante é que ela intuitivamente achou o vídeo e escutou a frase que tinha para escutar. Então, eu até conto às vezes nas minhas palestras uma historinha que tem na internet,
que tinha uma fábrica, algum local sendo construído, um grande galpão assim, e aí foram fazer um teste de som. Só que na véspera do teste de som, uma daquelas pessoas lá era um religioso, tinha ido escutar seu culto, sua missa, sua palestra espírita, não sei, não importa. E o palestrante, o padre ou o pastor, também não importa, disse assim, que nós temos que aproveitar cada momento para ser úteis, não desperdiçar jamais a oportunidade de servir. E aí aquele homem que foi chamado pelo responsável, faz lá um teste, fulano, com o som pra gente saber, perceber como é que tá a acústica do ambiente. E aí ele pegou o microfone e disse, som, Jesus te ama. E aí, não, repete aí, vamos fazer uma som, Jesus te ama. Daí, ok, o som tá legal, daí continuar a atividade, de repente entra uma pessoa no ambiente. Quem falou no microfone agora? Bom, as pessoas se olham e aí dizem, fui eu, né, que falei. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele diz, olha, eu estou com a minha vida muito complicada, muito difícil. E eu estou desempregado, eu tenho filhos passando necessidade, eu não sei mais como resolver, eu tô com tantos problemas que eu pensei, eu acho que a minha família vai ficar melhor sem mim. Eu estava aqui no terreno ao lado, pronto para me matar, quando eu escutei você dizer, Jesus te ama. E então eu disse para mim mesmo, se Jesus me ama, eu vou confiar e vou aguentar mais um pouco, porque eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Eu enfeitei um pouquinho a história, mas eu me emociono assim mesmo, porque... Opa! Quase que eu derrubei minha luz aqui atrás. Eu me emociono assim mesmo, porque eu sei, eu aprendi, e é o que eu tento passar para vocês, que Deus fala conosco o tempo todo. E esses espíritos, os nossos mentores, os nossos guias, estarão falando conosco também nas experiências terrestres, como uma espécie de intuição daquilo que podemos, devemos fazer. Essa intuição vem para nós como a voz da nossa consciência, que vai dizer, faz isso ou não faz isso, porque é bom ou porque não é bom. Isso, se você fizer ou não fizer, vai te fazer tropeçar e cair nas mesmas faltas passadas. E é claro, se nós conseguirmos prestar atenção nos sinais da vida, se conseguirmos escutar Deus falando conosco através do nosso anjo de guarda, que vem como a voz da própria consciência, como uma intuição, nós acabaremos tendo mais coragem, mais força para resistir às tentações infelizes que muitas vezes não estão de dentro para fora, mas de fora para dentro, mas de dentro para fora. São tendências que nós ainda temos reminiscências, lembranças e que a gente às vezes tropeça. Então, se nós vencermos, porque escutamos essa intuição do nosso anjo, da nossa voz da consciência, nós acabamos evoluindo e crescendo no mundo dos espíritos. Kardec, nestas questões do Livro dos Espíritos que eu estou comentando com vocês, diz que nós não temos lembrança precisa, mais correta, mais certa, assim, eu tenho certeza, né, que foi isso que aconteceu, do que nós fizemos ou do que nós fomos. Por quê? Porque a intuição supre a memória. E nós temos, de uma certa forma, essa memória, essas reminiscências através de tendências instintivas. Sabe? Aquela pessoa que tem uma tendência ao vício, uma tendência à preguiça, uma tendência a falar mal dos outros, uma tendência à bebida, uma tendência a não querer trabalhar, uma tendência a outros tipos de impulsos negativos. Essas tendências instintivas não são mais do que as nossas experiências passadas gritando dentro da alma: olha, você já tem esse defeito, você já tem essa imperfeição, você já tem essa limitação. Vamos lutar contra ela?
Então, se você tem uma tendência qualquer e ela é negativa, tenha certeza, tem que trabalhar. Tem que admitir, reconhecer, nada de enfiar embaixo do tapete, nada de guardar na caixinha e dizer não quero pensar nisso, porque é exatamente isso que você veio fazer. Para quê? Para que a gente seja capaz de resistir através dessa advertência. Opa, eu estou com vontade de errar aqui. É uma advertência que a consciência, através do nosso mentor, também nos passa. Agora, tem uma coisa muito importante que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, que esquecer o passado não é obstáculo, não é desculpa, não é argumento para a gente dizer, eu não sabia, então eu não aproveitei, me dei mal, porque se eu tivesse lembrado, sabe aquelas perguntinhas que eu coloquei logo no começo que Kardec fez? E que os espíritos comentaram? Não, não é desculpa. Deus é o ser com todas as perfeições, com toda a sabedoria, com toda a consciência, com toda a bondade. Se ele fez com que esquecêssemos, tem uma razão. A gente pode até não entender a razão, mas nós sabemos que existe uma razão. Bom, o Espiritismo tenta explicar para nós as razões, e é isso que eu vou falar agora. A lembrança do passado traria graves inconvenientes. Que tipo de inconveniente? Bom, nós poderíamos nos sentir humilhados em determinadas situações, ou poderíamos ter o nosso orgulho exaltado, exacerbado, ampliado em determinadas experiências. E poderia também, por causa disso tudo e mais um pouco, ter o nosso livre-arbítrio entravado. Perdermos o livre-arbítrio por quê? Porque a memória acaba dizendo, olha lá, você é isso, você não é aquilo e assim por diante. Então vamos conversar um pouquinho. Se a gente tem experiências que podem ser lembradas, nos humilhar, nos exaltar, imperfeições como o orgulho, ou, por exemplo, ou diminui o nosso livre-arbítrio, é claro que isso causaria perturbação na nossa relação social. Vou dar um exemplo. Aqui, uma das pessoas que está aqui assistindo é minha irmã. Imagine se a minha irmã olha para mim aqui, querendo ser uma pessoa boa, querendo acertar, que há anos e anos e anos tem estudado a doutrina espírita e tem feito palestra, e aí essa minha irmã sabe que em outra vida, eu com a minha voz, em vez de fazer uma transferência de conhecimento, de palavras boas, eu causava discórdia. Eu fazia fofoca, eu era maledicente e com uma dessas atitudes e de um desses comportamentos, eu acabei colocando a ela numa posição difícil e acabou tendo um monte de prejuízos e a gente acabou se odiando e se detestando por causa disso. Ela me amaria? Ela acreditaria em mim e na minha vontade de fazer diferente? Eu, sabendo que ela sabe quem eu fui, teria coragem de fazer uma palestra ou de conversar sobre esses assuntos, sabendo que ela está assistindo e ela estaria pensando, hipócrita, imagina, foi aqui, 2 vidas atrás, estava aí com esse mesmo papinho furado e não mudou nada. Tenho certeza que ela não mudou. Então, seria muito difícil para os relacionamentos, seria impossível haver perdão, dar uma nova oportunidade. A gente poderia dizer assim, hoje eu sou classe média, mas eu já fui rainha, gente. O que vocês estão me tratando como igual a vocês? Eu não sou igual a vocês, eu já fui rainha. Eu já fui rei, eu já fui príncipe, eu já fui muito rico. É só uma mera circunstância que eu agora sou classe média. Meu orgulho diz, eu tenho tanto conhecimento daqui é a minha classe. Sabe como? A gente se sente humilhado, assim, orgulhoso. E se eu matei alguém? E se a pessoa me matou? Se meu filho olha pra mim e diz assim, você me teve dessa vez, mas eu sei o que você fez comigo em encarnação passada. Percebem como seria complicado nós nos lembrarmos das nossas existências pregressas
Então o esquecimento, ele vem como uma bênção, como um privilégio que Deus nos dá para que possamos renascer entre aqueles que já vivemos antes, e nós temos que renascer entre aqueles que vivemos antes para que possamos consertar as relações e evoluir num grupo de afinidade, de afetividade, e aí nós vamos fazer isso sem culpa. Se eu brigo com fulano, ou se você briga com ciclano, é porque a gente vai dizer assim, não, eu não gosto que deixou o tapete fora do lugar, ou porque não guardou a roupa, e a gente pensa que são as pequenas coisas e não os grandes sentimentos que às vezes a gente trouxe lá de trás. E por não serem grandes sentimentos, grandes culpas, grandes pecados lembrados, nós damos outra chance e nós aprendemos da oportunidade para a construção do amor. Então, nós vamos evitar que o ódio nasça já no seu ponto máximo. Nós vamos lutar para que eu olhe a minha irmã, meus pais, ou o meu marido, ou o meu filho, como alguém que eu tenho que aprender a perdoar, que eu tenho que amar. Por quê? Porque eu sou imperfeita como eles também são. E não porque nós fomos inimigos e tropeçamos juntos ou de forma particular. E, veja, quando lá atrás falei que os espíritos, nosso mentor, nosso guia, nos dá intuição através da voz da consciência que fala conosco, e é Deus nos dando essa oportunidade através do que foi isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo palavras que o Livro dos Espíritos já disse. Deus nos dando a oportunidade de ter um auxílio, um empurrão, uma ajuda para aguentarmos firmes na trilha do bem, quando Ele nos dá a voz da consciência e as intuições, ou melhor, os instintos, que são as tendências que vêm como reminiscências do passado. Priva-nos, Deus nos tira daquilo que seria prejudicial, que é a memória clara daquilo que já foi um problema na nossa vida. Então, eu e vocês, nós nascemos como nós nos fizemos no passado. E a Vânia de hoje e vocês, o personagem de hoje que vocês vivem, são pessoas, nós somos pessoas que nos construímos a partir daquela história. E nesta vida continuamos nos construindo, melhorando, nos aprimorando. Nós temos a cada encarnação um novo ponto de partida, sem culpa, sem medo, sem aquela memória ruim, mas sem perder o conhecimento que nós trouxemos e que está guardado no ser espiritual que nós somos. Não é relevante nós sabermos o que nós fizemos antes. Nós temos que analisar o seguinte, opa, eu estou sofrendo, está difícil, eu tenho tal tendência, eu tenho tal instinto, então é porque eu já errei. E eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. As nossas más tendências substituem a memória do que nós fomos em outra vida. Elas substituem e nos indicam aquilo que nós temos que corrigir para fazer de certo. E é nisso que nós temos que focar a atenção. Temos que trabalhar isso de forma muito intensa. Nós vamos pensar naquilo que nós ainda temos traços. O que a gente já melhorou, a gente naturalmente vai ser bom. Então eu não tenho que me preocupar se eu já consigo pensar ou fazer determinada coisa boa, porque já está em mim. Mas e aquilo que eu não consigo? Aquilo tem que ser alvo de toda a minha atenção, porque a minha consciência está me advertindo. E toda vez que eu digo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, ou seja, cada vez que eu tenho uma boa resolução, uma boa decisão pela minha vida, eu estou escutando o meu eu espiritual, meu mentor também espiritual, dizendo assim, Vânia, ou Maria, ou José, não importa, você tem que mudar aqui, você tem condições de fazer isso, porque você se preparou e você tem a energia necessária com essa tua vontade de usar força, porque você se preparou mesmo, está pronto para vencer as tentações. O esquecimento, gente,
não acontece, eu já falei isso lá atrás, senão na vida material. Quando nós desencarnamos, nós lembramos aos poucos. Só que tem uma outra oportunidade que nós também temos memórias da vida anterior. Quando nós dormimos. Quando o corpo dorme, descansa, esse corpo está num processo de recuperação. Mas o espírito não precisa dormir. E o espírito não está preso dentro do corpo. Ele controla o corpo. Então ele se desprende. Não é desamarra, tá? Ele continua ligado ao corpo, mas ele consegue se afastar um pouco, digamos assim, para circular. Eu posso ir visitar daqui a pouco os meus amigos no Japão. Eu posso daqui a pouco estar encontrar com os meus amigos do mundo espiritual. E aí, neste momento, eventualmente eu estou passando por um momento difícil aqui, eu preciso repensar, eu rezei antes de dormir, disse, Deus, eu preciso de uma inspiração, eu preciso de uma intuição do que fazer, que amanhã eu vou enfrentar uma situação complicada. E aí eu lembro por que eu vou passar por aquela situação, como eu me preparei para aquilo e o que é o correto a fazer. E aí eu trago essa intuição para cá e aí a gente volta para tudo o que já foi falado. Então a suspensão da memória espiritual de outras vidas, das lembranças, ela é temporária. Nós nunca esquecemos o passado, aquilo que nós fomos. Nós somente temos uma suspensão temporária para que Deus, por generosidade, porque Deus, por generosidade, nos permitiu ter a impressão de começar do zero. Então, nós vamos tirar de letra se nós nos dedicarmos. E para terminar, percebam que tudo aquilo que nos prejudica para uma vida, Deus tenta diminuir o impacto na nossa existência. Vocês sabem que existem pessoas que têm lembranças naturais de vidas passadas, um flash, uma memória, e aí isso acontece. Mas por que acontece isso? Por N razões. Ou a encarnação foi muito recente, uma encarnação da outra. Crianças têm muito disso quando reencarnam muito breve, lá nos seus 4, 5 anos iniciais da vida, ela pode ter essas memórias. Elas podem fazer isso porque Deus aproveita esse momento para mostrar para aquele que é cético, que é descrente, que existe mais do que aquilo que a gente vê. E também porque em determinados momentos o impacto da memória é tão grande na nossa alma que a gente não tem como segurar aquela memória. Mas tudo isso vai servir para o nosso bem se nós soubermos aproveitar. Então, qual é o segredo que eu quero deixar para vocês, além de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe através do Livro dos Espíritos e do Evangelho? Que nós aproveitemos a voz da consciência, prestemos atenção para fazer o que é certo. Que nós não deixemos de seguir as nossas intuições para ter condutas corretas, condutas mais focadas na nossa melhoria espiritual. Que jamais deixemos de ter essa comunicação com Deus através da oração e conosco através da vigilância, para que nós prestemos atenção em tudo aquilo que nos tenta ao mal e tudo aquilo que nós temos de impulso para o erro. Porque se nós orarmos e vigiarmos, vamos ajudar que a espiritualidade amiga nos ajude e o aproveitamento da nossa encarnação será melhor. E toda vez que a gente se sentir um pouquinho cansado, gente, reza em dobro. Pede em dobro. De manhã agradece a Deus pelo sono e pede amparo e inspiração para o dia. À noite agradece a Deus pelo dia e pede inspiração para que nos encontrarmos com o nosso mentor, com os bons espíritos, para que a gente possa recuperar as memórias necessárias que depois vamos esquecer, para que a gente enfrente o dia de amanhã com mais coragem, com mais força e com mais impulso positivo de vencer a si mesmo. Nós precisamos nos vencer. Recomendo, mais uma vez, como dito lá no começo, leiam O Retorno à Vida Corporal dentro de O Livro dos Espíritos
especialmente as questões 392 e 393 que eu comentei agora, e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é um capítulo muito importante para a nossa atualidade. Bem-aventurados os aflitos, fala das aflições da vida passada, aflições da vida presente, mas no item 11 fala especificamente do esquecimento do passado. Estudar faz bem, orar e vigiar faz muito bem. E eu convido vocês a que nós todos juntos façamos uma parte disso agora, encerrando através da prece de vibrações para todos nós, para o nosso planeta, e que a gente possa prestar atenção nos sinais que a nossa consciência nos dá do que nos falta ainda vencer durante essa encarnação. Nesse momento, então, eu convido vocês a mais uma vez uma introspecção. Olha lá dentro, vê se tem alguma coisinha que depois você vai bater um papo especial com o seu mentor antes de dormir. E aí você vai olhar aquilo e vai dizer assim, bom, este eu vou usar depois, esse probleminha eu vou resolver com o meu anjo da guarda, daqui a pouco conversar, pedir ajuda, pedir inspiração, mas eu tenho esta qualidade, eu tenho esta virtude e eu vou trazer ela para fora. Vou trazer ela para fora de mim para que ela me faça brilhar mais, para que em nossa volta uma luz azul celeste de fé, de sentimento de religiosidade se expanda à nossa volta e toque outras energias perto de nós, todas em tom azul celeste, azul claro, e com toda essa verdadeira egrégora de luz, nós vamos nos tocando cada vez mais longe, nós estamos conversando espiritualmente sem palavras, apenas pelos sentimentos de amor, de paz, de fé e de alegria, por nós estarmos num momento tão importante de um planeta que está dando um salto evolutivo importantíssimo, porque a partir da implantação do mundo de regeneração, todos os caminhos são para os mundos felizes. A dor, a ira, o medo, tudo isso vai ficar para trás. E nós vamos encontrar nesse instante com o nosso mentor espiritual que está aqui conosco, com os espíritos que se preocupam conosco, nossos espíritos familiares, os espíritos simpáticos, aqueles que são nossos amigos de tantas vidas, amigos que nós não lembramos neste momento conscientemente, mas que moram aqui e jamais esqueceremos. E que nós vamos com todos eles dizer, Senhor, abençoa, ilumina, protege e faça com que a luz do teu amor se implante no planeta Terra. Que todo lugar que está com problema, com escuridão, com dor, com sentimentos negativos, com dificuldades de evoluir e de amar, que todos esses lugares sejam especialmente focados pela sua atenção, pelo seu amor e possam ser higienizados e possam ser limpos e possam ser despertados cada um dos seres que lá existem. Que o Senhor possa abençoar e iluminar cada ser da tua obra, da tua criação. Todos e tudo evolui na tua obra, então que nada fique fora desta tua bênção. Que o Senhor possa nos ajudar a sentir esperança, confiança, amor e alegria por estarmos na labuta, no trabalho, no esforço transformador próprio e coletivo. E que nós, Senhor, possamos nos entregar mais uma vez à tua luz. Que dentro do nosso coração Jesus more, junto com todo aquele amor que Ele trouxe. Que a nossa mão esteja de mãos dadas com o nosso anjo de guarda e que na nossa testa o selo do amor, da paz e das bênçãos divinas se faça presente. E que nesse instante, Senhor, que nós terminamos o nosso estudo de hoje, o Senhor possa permanecer no lar de cada pessoa que está aqui presente e que aqueles que necessitam das nossas vibrações possam receber especialmente da tua luz, da tua força e do teu amor. Muito obrigada, Senhor.
Muito obrigada a vocês que estiveram comigo nesta noite. Que Jesus ampare cada um, que vocês fiquem bem e a gente se vê, se Deus quiser, em breve no Centro Espírita Nova Luz, na terceira semana do mês de outubro, pessoalmente, e na segunda semana, virtualmente aqui no Facebook. Também neste próximo domingo, eu estarei com vocês para fazer uma outra palestra, desta vez para o SEAC de São Bernardo do Campo. Eu conto com vocês às 19 horas desse próximo domingo. Gente, boa noite, Deus abençoe, fiquem em paz, que assim seja.